Opa, meu nome é Lin e bem-vindos ao Time Nest. Nosso querido Dragon Ball Xenoverse 2 voltou com sua milésima, centésima, 21ª DLC. E eu sei que já faz um tempinho que essa DLC saiu, mas eu tava querendo fazer vídeo dela. E como eu só arrumei tempo agora, o vídeo vai sair agora mesmo. Então eu já te agradeço por ter clicado. Agora é só deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e segue comigo. Dragon Ball Xenoverse 2 é um jogo RPG de Dragon Ball focado na criação de personagens. E ele tá na ativa desde 2016, sendo o jogo mais vendido da história da franquia junto com o Dragon Ball FighterZ. E uma coisa muito importante que eu preciso dizer é que eu não comprei a DLC que eu vou comentar nesse vídeo e nem vou comprar. Então não esperem uma super análise que vai te dizer se vale ou não a pena ser comprado isso aqui. Esse vídeo aqui é simplesmente minha opinião como espectador, principalmente referente à história do jogo, que é o que mais me interessa. Então eu vou comentar aqui como se fosse um cara que estava querendo comprar a DLC, mas estava na dúvida, viu tudo que saiu e decidiu não comprar. Que foi justamente o caso na verdade, mas é que eu nunca tive dúvida, eu já sabia como é que ia ser isso aqui desde o início. Mas enfim, bora lá. Começando pelos personagens, eu tenho que dar o contexto dessa DLC, porque apesar dela ser praticamente igual às últimas DLC que saíram, essa aqui tem uma grande diferença em relação às outras. O nome dela é Conton City Vote Pack, e só pelo nome você já consegue entender que ela foi uma votação. Essa votação veio lá no ano passado, eu creio que faz mais ou menos um ano. E nessa votação existiam 5 personagens. O mais votado se tornaria um personagem DLC. Entre as opções, a gente tinha o Goku Instinto Superior incompleto, o Dispo, o Bergamo, o Vegeta GT e Android número 18, o Dragon Ball Super. E até então a gente achava que ia ser só um personagem na votação, mas na verdade eram os 3 mais votados que se tornariam os personagens da DLC. E agora eu vou comentar sobre cada um dos vencedores. Primeiramente o Goku, porque era impossível ele não ganhar. Os fãs reclamam muito que os jogos ficam enchendo de Goku e não colocam outros personagens. Mas vocês têm que entender que é os fãs que pedem isso. A Bandai só segue o que a galera quer. Então por que tem um monte de Goku no FighterZ? Por que tem um monte de Goku no Xenoverse? Por que tem um monte de Goku no Legends? É porque o pessoal prefere isso mesmo. Se você coloca lá, sei lá, um tal Pai Pai e um Tenshinhan do Dragon Ball clássico, os caras vão cagar. Essa é a realidade. É uma realidade muito triste pra falar a verdade. Mas enfim, esse daqui era o resultado mais óbvio possível. E também uma coisa que era bem óbvia é que ele ia ser um personagem muito sem graça, só que ele acabou sendo o mais sem graça da DLC. Ele só tem um golpe maneiro mesmo, que é o ultimate dele. Mas o resto é tudo coisa que já estava no jogo de alguma forma. O Kamehameha Divino, inclusive, que é aquele Kamehameha que desliza por todos os ataques de Ki, que é um dos ataques que eu acho mais maneiro no Xenoverse, ele já estava no jogo antes. Se ele tivesse vindo agora com esse Goku, seria um chamariz muito maior. Então eu não entendi muito bem porque que eles não seguraram, mas enfim. Outra coisa engraçada é que o Goku Instinto Superior completo ganhou uma variação com todos os golpes do Goku Instinto Superior incompleto. Ou seja, mesmo que você não compre essa DLC, você ainda pode jogar com o Goku Instinto Superior incompleto. Então, sei lá, cara, é um personagem assim, muito qualquer coisa. Ah, e uma curiosidade dele é que ele desvia sim, tá? Que eu vi muita gente falando que ele não desvia. Ele desvia, só que ele tem que estar com a vida baixa. É diferente do Goku Instinto Superior completo, que desvia desde o começo. Agora vamos pro segundo personagem, o Vegeta GT. Esse personagem eu xinguei muito aqui no canal, falando que se ele ganhasse, ele ia ser o genérico do genérico. Mas no fim eu queimei a língua, cara, eu mordi a língua. Porque ele não foi tão ruim quanto eu pensei que ele seria. Talvez é porque eu estava com a expectativa assim, nem existia, tava lá embaixo no centro da Terra. Então quando eles lançaram uma coisa assim que era razoavelmente legal, eu pensei, pô, Vegeta foi maneiro, gostei. Mas é porque eu já não esperava nada mesmo. Ele tem um ataque especial bem legal, que é uma referência a quando ele mata o Nappa lá no GT. Ele é o único personagem DLC que se transforma em Super Saiyajin 1 e 2. E ele tem uma barreira que defende ele de Ki Blast e Super Ataque de Ki. O que é uma coisa muito interessante que personagens como o Broly deveriam ter. Então esse Vegeta aqui é um personagem super bem feito? Não, ele passa longe. Só que é notável que eles se esforçaram pelo menos um pouco para ele não ficar tão reciclado quanto ele ficaria normalmente. E pelo menos pra mim, cara, eu acho que funcionou. Porque a gente já teve coisa muito pior. O Vegeta Super Saiyajin God e o Vegeta Super Saiyajin Blue Evolution são bem piores que esse Vegeta GT aqui. Então eu diria que ele é um personagem padrão de DLC. Ele não chegou a ser um desastre, não. E como esperado, o melhor personagem da DLC foi o único que não estava no jogo ainda. Então eles tinham muito espaço para criar coisas originais pra ele. E eu tô falando do Dispo. Ele ataca de uma forma totalmente nova, é cheio de ataques únicos, é um ótimo trabalho. Tudo bem que ele tem recicladas também. O Xenoverse nunca lança um personagem 100% original. Inclusive no moveset do Dispo tem a explosão de energia máxima, que é o ataque mais padrão possível do Xenoverse. Mas isso não tira muitos méritos do personagem não, porque ele tem outros ataques legais e ele tem o modo supersônico dele com uma transformação, que deixa ele muito mais rápido que qualquer outro personagem do jogo e é bem maneiro. Uma pena é que eles não disponibilizaram essa transformação para os personagens criados, ia ficar muito legal. Em resumo, a gente teve um personagem sem sal nenhum, que foi o Goku Superior incompleto, que sinceramente eu não gostei. Depois a gente teve um personagem ali padrão na média, que foi o Vegeta GT, e a gente teve um personagem bom, que foi o Dispo. E somando isso com a história que eu vou comentar
agora, você tem que ver se isso daqui vale R$ 42,90. Pra mim não vale, tá? Eu acho que tá muito caro. Mas eu sei que teve um pessoal que conseguiu comprar por uns 15 conto, não foi? Que assim que essa DLC saiu, ela tava mais barata. E depois que o preço subiu. Então essa galera que pegou por 15 conto, cara, compensou demais. Agora, R$ 42,90 eu já acho muito salgado, sabe? Ela não é que nem o Extra Pack 2, que foi a sexta DLC do Xenoverse, que é a melhor DLC do Xenoverse até hoje. Que além de trazer 4 personagens muito bem feitos, que foi o Fu, o Goku X Superior completo, o Jiren e o Android número 17 do Dragon Ball Super, também trouxe um modo história ali, cheio de ramificações, cheio de coisas pra fazer. Pô, maneiro demais. Mas essa DLC aqui não me convenceu, tá ligado? É que nem as últimas DLC que saíram. Tem um personagem legal ali no meio, tem um outro personagem mais ou menos, tem uma história legal, mas é isso. Como eu comentei antes, essa DLC aqui é muito padrão, é quase igual às anteriores. O Fu tá metido em alguma treta no espaço-tempo e te envolve nisso de alguma forma. E sabendo como essa fórmula tá ficando repetitiva, a Bandai decidiu trazer o Daburá de volta, para ter de fato um vilão na história, já que aqui no Xenoverse o Fu não é um vilão, ele é um cara totalmente neutro, ele só pensa nas pesquisas dele. Ele basicamente foca em se divertir enquanto ele reúne energia para os experimentos dele. Tanto que ele toma cuidado para nunca afetar a verdadeira história e também para consertar as merdas que acabam acontecendo. É totalmente diferente do Fu que tem lá no Dragon Ball Heroes, que apesar de também ter essa essência de ser um amante de experimentos, é um projetinho de vilão que tá confuso sobre os próprios objetivos e pouco se importa se o universo inteiro for destruído para que as pesquisas dele aconteçam. O Fu do Xenoverse é muito mais original, carismático e interessante que o do Heroes, não tem nem comparação. Eu tinha muito medo antes que a versão do Heroes influenciasse a do Xenoverse e fizesse ele ser um vilão, mas felizmente isso aqui nunca aconteceu e eu espero que nunca aconteça. E se por algum motivo você chegou nessa parte do vídeo sem saber quem é Fu, em resumo ele é o filho artificial da Towa e do Mira. Ele aparece primeiro como um bebê no Dragon Ball Online e ele só foi de fato crescer e participar de uma história no próprio Xenoverse 2. E ele estreou primeiro no Xenoverse 2 do que no Heroes, tá? Então, por ser filho da Towa, que é irmã do Daburá, o Daburá é tio dele. Mas eles não são aliados porque o Fu tá cagando pros planos de vingança do Daburá e tá nem aí pro reino dos demônios também. Tanto que lá no Extra Pack 2, o Fu refletiu o cuspe do Daburá e fez o tio dele virar pedra, o que foi um final ótimo pro Daburá. Mas eles decidiram trazer ele de volta, o que foi uma decisão péssima, ao menos que eles tenham planos pra usar ele no Xenoverse 3. O que é bem possível levando em conta que eles não explicam como é que ele reverteu a petrificação, como é que ele voltou ao normal. O que pode ser um gancho de algum outro vilão ali influenciando as coisas. Então, basicamente, se o Daburá for usado pra alguma coisa no futuro, foi bom isso aqui. Se ele só ficar jogado, nunca mais ter certa relevância, foi horrível. E qual é o objetivo do Daburá? É o mesmo de sempre, cara. Ele se libertou e quer começar a zoar as linhas do tempo, pegar energia e ressuscitar o reino dos demônios. É a mesma coisa que a Towa fazia. Aí o Fu, vendo que as ações do Daburá estavam atrapalhando as pesquisas dele, ele vai lá no Time Nest te chamar pra ajudar ele a derrotar o Daburá. Afinal, como ele gastou muita energia lá na última DLC, ele tá meio sem poder pra poder resolver isso daí sozinho. O que é uma desculpa bem merda, né? Só pra poder fazer você resolver a treta. E igual às últimas DLC, essa aqui segue um padrão de ter dois núcleos diferentes de história. Nesse caso, tem uma história focada no GT e uma história focada na Saga Buu. Começando pela história do GT, o Daburá trouxe um Baby de outra linha do tempo pra enfrentar o Vegeta GT que tava na Terra. E aí, eventualmente, o Fu, o Goku GT e o seu personagem apareceram pra ajudar na luta. Depois do Baby virar Ozaru e você tirar uma boa parte da vida dele, o jogo vai te dar a escolha de escolher o Goku ou o Vegeta pra receber um poder dos cristais do Fu. E quem você escolher vai conseguir se transformar em Super Saiyajin 4. Afinal, nenhum dos dois sabia fazer isso ainda na época. Esse aqui é bem no comecinho do GT. Inclusive, o Goku GT já estava no espaço e o Fu teve que teletransportar ele da nave dele pra Terra pra ajudar o Vegeta. O Xenoverse ele pode parecer que não tem lógica nenhuma. E em alguns momentos ele realmente não tem, como por exemplo nessa DLC aqui, o Daburá fala que o Majin Buu é o cara mais poderoso que ele conhece, sendo que minutos antes ele encontrou o Baby Ozaru, que é muito mais forte que o Majin Buu. Mas o Xenoverse, na maioria dos casos, nos momentos mais importantes, ele faz questão de explicar o que é necessário. E eu acho que essa aqui é a principal diferença do Xenoverse pro Heroes, porque o Xenoverse ainda se preocupa em explicar alguma coisa, o Heroes tá nem aí. Mas independente de quem você escolhe entre Goku e Vegeta, no fim o Baby vai tacar um Super Garlic Roll falando o seguinte: enfim, a hipocrisia. Aí no caso, se você tiver escolhido o Goku, ele vai finalizar o Baby com o punho do dragão, meio que mostrando como seria se o Goku pudesse usar 100% do poder dele contra o Baby lá na saga do GT. E é bem legal esse final. E se você escolher o Vegeta, ele vai finalizar o Baby com o Final Shine Attack, o que não é tão legal quanto o punho do dragão, mas no geral eu preferia a escolha do Vegeta. É bem mais diferenciado e legal ver uma luta do Vegeta e do Baby ao invés de outra luta do Goku contra ele. E as interações do Vegeta Super Saiyajin 4 são bem melhores também que as do Goku, até porque as do Goku meio que a gente já viu no GT, e as do Vegeta é tudo novidade.
verdade. E eu acho que o do Vegeta meio que é o final verdadeiro, porque ela tem uma cena extra de CGI, que é o Vegeta lá lutando contra o Baby e salvando o Goku. Então eu acho que essa seria a escolha correta, mas claro que você pode jogar quantas vezes você quiser e escolher a outra sem problema nenhum. Já no segundo núcleo da história, a gente vai pra luta final contra o Kid Buu, onde o Daburá controlou o bicho com Dark Ki e quer matar geral pra gerar energia com a distorção que vai criar na história. E uma parte engraçada daqui é que os caras fizeram questão de animar o Vegeta tomando uma surra do Kid Buu. Véi, não precisava, mano, não precisava, mas parece que os caras gostam de ver o Vegeta apanhando. Aí o seu personagem, o Fu e o Dispo, né, trazidos pelo Fu, aparecem pra ajudar o Vegeta a proteger o Goku e ele finalizar a Genkidama. Só que rola um plot twist e um segundo Daburá aparece. E na hora que esse segundo Daburá aparece, que ninguém tava esperando, ele mata o Goku. E aí, pra ajeitar a merda, o Fu traz o Goku do Torneio do Poder pra aparecer ali. E é esse Goku que ativa o instinto superior no meio da luta, não o Goku da saga Buu que nem fazia aparecer os trailers. E a forma como o Goku se transforma, né, no instinto superior aqui é uma referência muito maneira à abertura do Torneio do Poder. Com a ajuda desse Goku do Torneio do Poder, o segundo Daburá já fica com medo e foge. Mas o Dispo e o Vegeta vão atrás dele e fora de tela acabam conseguindo derrotar ele. E aqui rola a cena mais foda dessa DLC, que é totalmente uma referência ao Goku lutando contra a Kefla. O Goku começa a desviar de todos os ataques do Kid Buu, prepara um Kamehameha, desliza na esfera do Kid Buu e finaliza ele e o Daburá ao mesmo tempo com um Kamehameha que abre uma cratera no planeta Supremo. Você é louco, velho, muito foda isso aqui. E claro, eu nem preciso ficar comentando como todas as cenas de CGI dessa DLC são absurdas de linda. É padrão dos Xenoverse 2 ter essa qualidade altíssima nas cutscenes. Aí, com a ameaça do Daburá derrotada, o Fu apaga as memórias de geral e manda o Goku Instinto Superior e o Dispo de volta lá pra linha do tempo do Torneio do Poder. E claro, pra história seguir o caminho correto, ele também ressuscita o Goku da saga do Majin Buu, que sim é o Goku da saga Buu que aparece nessa cena final aqui com o fundo preto, que se você olhar bem é como se ele estivesse num limbo, e ele claramente tá conversando com o Majin Buu, que também morreu porque o outro Goku matou ele. E como a linha do tempo precisava ser ajeitada, o Goku precisava fazer a promessa de lutar contra o Majin Buu de novo para que ele pudesse reencarnar no Ubi, senão a história seguiria sem o Ubi e aí teria uma distorção gigante que poderia dar muita merda lá pra frente. Então o Fu deu esse tempo do Goku e do Majin Buu no limbo, justamente pro Goku poder fazer essa promessa pro Buu, e aí ele é ressuscitado depois. É uma cena muito boa que eu tive que pensar um pouco pra entender o que tava acontecendo, mas quando eu entendi foi bem legal. Também vale citar que essa DLC aqui, ela é a que tem mais comédia entre todas as DLCs do Xenoverse. Quase sempre tem uma piadinha ali ou um momento engraçado, como o Daburá sendo traído pelo próprio Daburá e o Fu falando que nem ele mesmo gosta dele, ou a Kaioshin do Tempo, que é a chefe suprema do tempo, pedindo pra você se explicar e você simplesmente virando as costas pra ela e indo embora. Mas na hora que era pra ser sério, a DLC foi séria, então pra mim não teve problema nenhum. Mas tem que tomar cuidado pra não virar piadinha demais, né? Concluindo, é uma DLC com uma história que segue o padrão que a gente já conhece de DLC dos Xenoverse. Ela não traz nada de único ou muito novo, mas traz duas histórias bem legais e cheias de maluquice. O que no fim acaba sendo mais importante, né? Só que apesar de sempre ser bem legal essas histórias alternativas que eles trazem, a fórmula já saturou pra mim. Eu só não fiquei puto com essa DLC porque tem uns rumores muito poderosos do Xenoverse 3 pra 2024. Inclusive eu tô devendo um vídeo disso daí também e vou fazer em breve. Então tudo que tá saindo até lá eu tô tratando como extra, porque se já vai sair em 2024 mesmo, tanto faz sair mais DLC. E outra coisa legal de comentar são as missões paralelas que essa DLC trouxe. Foram 5 no total, mas foram 3 que me chamaram a atenção. A primeira a gente tem uma luta do Vegeta GT contra o Vegeta Dragon Ball Super. E ela é legal só porque ela reforça mais uma vez que pros jogos o Super Saiyajin 4 e o Super Saiyajin Blue são equivalentes. Tanto que o Vegeta Dragon Ball Super ele ganha do Vegeta do GT no final, só que ele ganha porque ele tinha uma transformação a mais, que era o Super Saiyajin Blue Evolution. A segunda missão paralela que eu quero comentar aqui é uma do Dispo, que ele tá viajando pelo multiverso para ter a revanche dele contra o Rito lá da luta deles no Torneio do Poder. E essa aqui foi a minha missão favorita dessa DLC, porque o roteiro dela parece muito que poderia ser um episódio assim de transição do Dragon Ball Super. E aí após enfrentar uma galera, o Dispo acaba encontrando o Goku. E o Goku explica pra ele que é muito fácil encontrar o Rito. É só contratar ele pra te matar, que ele aparece com certeza. E o Goku até brinca dizendo que da última vez que ele fez isso ele acabou morrendo de verdade. E aí o Dispo fica muito assustado e com medo e acaba desistindo de ter a revanche dele contra o Rito. E a terceira missão foca em você ajudando o Daburá a matar o Majin Buu e todos os outros subordinados do Babidi. Só que no finalzinho tem um ganchinho pra uma DLC futura ou quem sabe o próprio Xenoverse 3. Porque tipo, não faz sentido você estar participando de uma missão onde você está ajudando o Daburá a ferrar a história. E ele explica isso dizendo que ele fez uma lavagem cerebral no Patrulheiro do Tempo, que tá fazendo ele acreditar que ele tá ajeitando a história quando na verdade ele tá destruindo ela. E isso aqui é uma ideia muito boa pra ficar preso em missão paralela. Com certeza vai ser usada no futuro em algum outro lugar. E olha, deu pra comentar bem mais do que eu achava que ia dar, e eu espero que tenha ficado um vídeo legal, apesar de eu não ter jogado o DLC em si. Sobre o futuro do jogo, esperem pelo menos mais 2 a 3 DLC. 3 DLC eu acho que vai ser o que vai ter. Uma DLC do Dragon Ball Super Super Hero, o que é bem óbvia, né? Eu imagino que deve trazer os 2 Gamas e também o Gohan Bestial e o Piccolo Laranja. O Cell Max até poderia ser colocado no Xenoverse 2, mas eu acho que não vão colocar não. E também já sabemos que vai ter uma DLC gratuita do Dragon Ball The Breakers no Xenoverse 2, que vai trazer o Cell na segunda forma pro jogo. Essa DLC muito provavelmente já vai sair esse ano, tá? Porque o Dragon Ball The Breakers vai sair em outubro. E eu imagino que deve ter ainda mais outras
outra DLC que eles devem lançar por aí, que deve ter uma história bem padrãozinha. Quando essas DLCs saírem, independente de como esse vídeo aqui for, eu posso trazer uns vídeos sobre elas também. Mas é isso, falou!